Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradecer aqui a presença do vereador Jorge, que é membro dessa comissão, o vereador Zambrano, que é relator dessa comissão, a senhora Cacilda, que é a técnica legislativa. Hoje teremos como pauta a discussão sobre o relatório, as visitas dos prontos-socorros do Hospital Escola e da Santa Casa de Itajubá, e o relatório sobre as supostas denúncias recebidas sobre uma irregularidade no Departamento de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Antes de darmos início, então, às pautas, a leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 19ª reunião ordinária. Aos 29 dias do mês de agosto de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Augusto Maia, Ricardo da Fonseca Tami Zambrano e Jorge Andrade. Participaram da reunião os vereadores Marcelo Kraus Rezende, Renato Moraes, José Vladimir dos Santos, José Maria Silva e Rodrigo Sampaio Melo. Assessorou a reunião a técnico legislativo Cacilda Alves da Costa. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, esclarecendo que a pauta é referente ao requerimento 165/2018, com os seguintes assuntos: gastos com ordens judiciais da saúde e multas decorrentes da falta de pagamento dessas sentenças em 2017 e ações de fiscalização e interdição ocorridas no restaurante Xodó e Laffer e na empresa MedLeader Assistência Médica. Participaram dessa reunião os seguintes convidados da Prefeitura Municipal de Itajubá: Renan Longuinho da Cunha Matos, procurador jurídico; Luciene Alessandra da Silva, diretor do Departamento de Saúde Pública; Maria Gorete Ferreira Prata Oliveira, secretária adjunta; Isabela Carneiro Figueiredo e Luana Renoff Siqueira, advogadas. Após, o presidente solicita a leitura das atas da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 15ª reunião, aprovada pelos vereadores Kenner Maia e Jorge Andrade. Ata da 17ª reunião, aprovada pelos vereadores Jorge Andrade e Ricardo Zambrana. Ata da 18ª reunião, aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Assistência e Promoção Social. Parecer do relator, o projeto de lei número 4317, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia maligna, câncer, e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos membros. A comissão deliberou por iniciar a explanação e discussão pelo tema Vigilância Sanitária, onde se discutiu as ações de fiscalização e interdição ocorridas no restaurante Laffer Xodó e na empresa MedLeader, Assistência Médica. Após, houve explanação e discussão sobre os gastos com as ordens judiciais na saúde e as multas decorrentes da falta de pagamento dessas sentenças de 2017. Nada mais havendo tratar, senhor presidente, deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto-se arquivada essa Casa Legislativa, e lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de agosto de 2018. E alguma observação, vereador Zambrano? Vereador Jorge? Então, a leitura da ata e da reunião anterior está aprovada. Antes de darmos início aí às pautas, só uma informação: que o vereador Marcelo Kraus fez uma indicação a essa comissão, e o teor dessa indicação é que essa comissão pudesse averiguar uma inspeção da frota de veículos que atendem o setor da Secretaria Municipal de Saúde. É uma indicação em que ele faz como justificativa: recebemos várias reclamações em nosso gabinete de que alguns veículos da frota de saúde não estão totalmente adequados ao transporte de seus usuários, por exemplo, ônibus com vidro lateral quebrado, que leva pacientes que fazem tratamento de saúde em Poços de Caldas. E aqui ele trouxe uma foto em anexo. Então, é só relembrar que no mês de setembro, início, já temos as reuniões agendadas. E, acatando aqui essa indicação, essa inspeção, essa visita seria aí mais para outubro, final de outubro e novembro. Boa tarde, senhor presidente, vereador Zambrano, Cacilda. Eu coloquei a questão desse problema do ônibus aqui nessa casa, relatando o que estava acontecendo, até porque não da compra do ônibus, né? E se você for avaliar, o que eu coloquei lá, deve fazer 1 ou 2 meses e continua a mesma coisa.
Então, tudo bem, que a comissão possa avaliar isso aí e a gente vai já trazer com alguma definição já também, né? Você vem aqui para dar explicação e falar por que está assim há tantos tempos. Até eu vou levantar na casa, no documento que eu questionei, até apresentei as fotos. Não só o vidro quebrado, a lanterna, o assoalho pegando na roda do eixo, né? Desembaçador. É perigoso mesmo. Como orientação, se o vereador Jorge já tem conhecimento, não haveria necessidade da inspeção, mas que pudesse os responsáveis vir a uma reunião. É uma alternativa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Cacilda, vereador Jorge. Eu acho, presidente, que seria até talvez interessante, mas a inspeção em loco, ela demandaria a necessidade do veículo estar lá. Eu estive na rádio outro dia e houve uma informação, até então, de um posto ouvinte, que o veículo não está mais em uso no transporte e que o veículo da empresa São José estaria fazendo, ônibus da empresa São José estaria fazendo esse translado. Não sei se é verdadeiro. Então, isso precisava ser averiguado. De qualquer maneira, a avaliação da frota, ela só poderia ocorrer data final de semana. Sábado, domingo ou um feriado, porque aí você teria a maioria da frota lá. Então, essa é uma condição. Eu faço uma proposta até diferente. Aliás, diferente não. Para somar as duas, seria interessante, talvez, o seguinte, sair daqui um requerimento, no caso específico do ônibus, solicitando as datas de manutenção do ônibus dos últimos anos e os gastos para que foram feitos nessas manutenções. Se quiser fazer de 2013 para cá, embora esse ônibus estava na Secretaria de Esporte, e enquanto era secretário, foi feito o deslocamento dele, ou pode colocar, inclusive, isso, data de quando foi colocado no alvo, mesmo que não estivesse na Secretaria de Saúde, porque vai para a Prefeitura, né? Seja de 2013 para cá, ou desde que foi adquirido até 2018. Então, um requerimento partindo desta comissão, solicitando informações referentes às datas de manutenção do ônibus que faz o transporte para Posto Caldas, assim como os valores gastos nessas manutenções e os objetos, né, as ações específicas das manutenções. Ainda assim, como o vereador Kenner colocou também, o convite da coordenação do transporte para que possa explanar. O requerimento não precisa necessariamente... É interessante que eles venham com esses dados, mas eu acho que o requerimento já deveria sair já dessa comissão. A gente não sabe quanto tempo eles levariam para formar isso. Mas, se for avaliar aí, o vereador Marcelo recebeu recentemente a questão do problema do vidro, onde você citou aí. Então, quer dizer, talvez não procede se está o São José lá, está fazendo. Não tem certeza também. Mas pelo recente ali, nós temos que avaliar aquilo ali. E aproveitando já também, que faz parte da questão do ônibus, senhor presidente, tem uma coisa acontecendo, e na minha opinião é grave, que estão estipulando 9 viagens por dia. O que acontece? Às vezes um paciente está marcado a consulta dele lá em São Paulo, Campinas, chega lá, não, já tem as 9 viagens, não pode mais. Não faz sentido. Eu acho que a demanda tem que... Eu tinha conversando, levantando, parece que é questão de carro, motorista, mas 9 viagens, limitar 9 viagens é preocupante, porque pela diversidade que nós temos no nosso município, que atende várias cidades, e são dias marcados com antecedência, às vezes, você tem que ir lá desmarcar, aí passa a ser a responsabilidade, vereador Zambrano, da secretaria ir lá fazer, desmarcar, remarcar, porque você marca, chega lá, não tem vaga. A sorte que 2 problemas que teve, deu para resolver. Foi uma senhora que faz tratamento em Campinas, oncológico, conseguiram encaixá-la lá, disse que não tinha, foi procurado na minha casa, aí conversamos, foi. E o outro era o menino, que é ordem judicial, que ele tem que fazer um tratamento, que ele não está evacuando, e foi feito os exames, também encaixou, levou ele para São José fazer o exame. Foi São Paulo e São José. Então, tem alguns detalhes ali que a gente tem que dar uma melhorada, dar uma sugestão para melhorar. Então, a minha proposta também é que a gente discutisse a questão das viagens também,
para ele poder esclarecer para nós qual o motivo, qual o embasamento legal, né, que é feito isso aí. Eu acho que essa discussão, vereador, ela deve ser feita nesse dia, então. Até então, para realmente a gente fazer uma avaliação toda, é uma apresentação do setor de transporte. Eu acho que ele pode solicitar os gastos em referência à manutenção de veículo, aí num todo. Ou seja, para qual empresa pagou, qual veículo foi pago, porque a gente vai ver realmente se essa frota está velha. E quanto mais idade tem a frota, mais manutenção vai ser requerida. E eu vou dizer para o senhor, eu também tenho a certeza que está sim. Por que está talvez reduzido? Essa informação eu não tinha. Mas reduzido de viagem porque não há veículo. Por que não há veículo? Faltou, talvez, um olhar maior dessa condição, ao invés de gastar recursos com outras situações, não se comprou veículos, não se fez uma licitação com terceirizada. Quanto secretário, mais de 30 veículos foram adquiridos, comprados ou destinados por deputados. Eu vi, também não fui comunicado, eu vi, através da mídia, que o deputado Dimas Fabiano indicou 3 caminhonetes agora para Vigilância e Saúde. Vi fotografia. Tem que ver se está lá na Policlínica da Varginha, parece que são lá. Então, só que essas Vigilância e Saúde não é para TFD. Então, assim, faltou articulação política, faltou planejamento, faltou valorização, prioridade com o transporte. Então, isso eu acho que tudo vai ser esclarecido nessa reunião. Mas eu acho que deve vir com dados, presidente, de, manutenção de veículos, valores gastos no ano de 2017 e 2018, quais empresas receberam. Hoje nós sabemos que nós temos mais de uma empresa que faz manutenção, mas é importante saber o tamanho do gasto e para qual empresa foi direcionado esses gastos e quais veículos. Quantos veículos nós temos e quantos estão em uso? Essas são as perguntas que nós queremos saber dentro de uma reunião dessa, que eu acho que vai atender o requerimento a indicação, o requerimento do vereador Marcelo, porque ele fala da frota, né? Ele não fala especificamente do ônibus. Mas eu acho que o requerimento daqui, para ser mais fácil, é da manutenção do ônibus. E os outros dados eles podem apresentar no dia. Antes de chamar, eu acho viável o questionamento mesmo. Manda para eles poderem responder, aí sim a gente marca uma reunião, para ver se está de acordo aquilo. Mas eu acho que já deve deixar marcado, não é isso, presidente? Eu estou olhando aqui a próxima data disponível vai ser dia 10 de outubro. 10 de outubro. Então, aí 10 de outubro, já vou até dizer, desde já foi marcado com antecedência uma cirurgia minha para dia 10 de outubro, o tratamento que eu estou fazendo. Tá? Pode ficar... Não, estou só comunicando, sem problema nenhum. Pode reunir, fazer a reunião tranquilo, mas só estou justificando o motivo, para não falar que a gente está faltando. A próxima data é dia 17. Poderia ser 17. Então, de antemão, fica marcado para o dia 17, uma reunião da Comissão de Saúde com os responsáveis pelo setor de transporte dessa secretaria. Vai ficar... não, dia 10 eu vou ter compromisso mesmo, não tem como eu mudar. Dia 17 e anteriormente sai aqui da comissão, então, um requerimento solicitando aqui dados sobre gastos e manutenção de veículos. Aí já vem até mais prevenido. Desculpa, presidente, dos veículos ou um requerimento de... A minha sugestão, Jorge, para uma resposta, inclusive, para a população, é que o requerimento seja solicitação de dados da manutenção de gastos, dados e tudo mais do ônibus. E, na reunião, eles apresentem o global. Ok. Né? Ou seja, de todos os veículos, de quais empresas foram gastos, é isso na reunião. Quantos veículos possui, mas o requerimento nosso aqui de hoje, aprovar hoje, o requerimento referente ao ônibus, que isso a gente consegue dar um respaldo também para a população que nos cobra. Ok, então fica definido. Mas pelo tempo, é viável, só um questionamento, para a gente ver a questão do limite das viagens? É complicado, porque o pessoal está sofrendo com isso. Eu acho que a gente pode, então, fazer um requerimento questionando sobre a quantidade de viagens, mas eu acho que a secretaria não vai responder, né? Vai responder o seguinte, que as viagens são realizadas de acordo com a demanda necessária dia a dia. Então, eu não acho que nós estamos em setembro, então 45 dias, acho que eles vão responder, vereador.
Eu acho que essa pergunta deve ser colocada no dia, né? Mas, se quiser fazer um requerimento também, perguntando se isso procede. Eu acho que é formalizar o requerimento questionando isso. Se não tiver de acordo, a gente marca até uma outra reunião para fazer a discussão. Tudo bem, mas pelo menos a gente está pedindo esclarecimento, né? Qual o embasamento legal que eles estão, esse negócio do ônus aí. E a redação seria como na questão das viagens, né? Requer informações sobre a quantidade de viagens realizadas. Vamos fazer diferente. Por que a gente já não pede, então, a quantidade de viagens realizadas no mês de agosto, diárias, por dia? Aí o senhor vai ter já uma média. Porque se o senhor perguntar se estão fazendo 9, estão fazendo 10, eu vou responder que eu responderia isso, não, fazemos de acordo com a demanda. Ou pode pedir as portarias de viagem, cópias das portarias de viagem do mês de agosto. Tá, mas o foco maior é por que 9 diários por dia. Eles têm que justificar isso. Porque, segundo a informação que eu tive, vereador, eu fui me informar, o coordenador ele recebe ordem. Então, tem a questão do motorista e tem a questão do veículo. Então... E se nós fizéssemos assim, então, requerimento solicitando a cópia das portarias de viagem da Secretaria de Saúde no mês de agosto, que aí o senhor tem, inclusive, para onde que foi, como é que foi, quem são as pessoas que foram, certo? Em quais veículos? Eu tenho. Dia por dia. Tá? E, né, no segundo item do mesmo requerimento, informar se há o limite de 9 viagens por dia, como orientação da Secretaria de Saúde. Eu acho que pode ser no mesmo requerimento fazer esses 2 itens. Solicitação das cópias das portarias de viagem do mês de agosto e se há orientação da Secretaria de Saúde de que estão limitadas a 9 viagens por dia da Secretaria de Saúde. Acho que é um requerimento só, presidente. Combinado. Aí esse requerimento vai ser elaborado, então, em nome da comissão. Ok, então ficou definido e para uma presença dos representantes pré-determinado para dia 17, então, do 10. Se o senhor me permite, presidente, eu queria, então, aproveitar, já que nós estamos falando de outros itens, antes dessa questão. O senhor está aí na mão também, já estava tinha anotado aqui, a convocação que nós pedimos para retirar naquele dia, devido provavelmente, à digitação, né? Ou alguma situação onde não tinha sido não tinha constado que ouvido o plenário. Então, por isso foi retirada, né, porque senão seria passado só como para o presidente. Então, a minha questão é se nós podemos reapresentar isso na próxima reunião. Reapresentar, correto, porque eu achei interessante, porque senão amanhã nós questionávamos, porque não ouviu a plenária, ia ter que voltar tudo de novo. Então, para evitar, está certo. Não, porque tem que colocar para aprovar, porque há necessidade de desenvolvimento do nosso trabalho. Então, é bom ser colocado e voltar de novo. Aproveitar essa data livre aqui do dia 10, sugerir um novo convite, mediante o que a secretária Goretti disse, e comparecerão em todos os convites que forem feitos, né? Então, aproveitar essa data do dia 10 e mais uma oportunidade para eles poderem comparecer na forma de um requerimento aí, né? Como convite. Mas aí, presidente, a gente tem aquela questão que os usuários estiveram aqui, né? E nós nos comprometemos a fazer a solicitação de convocação. Eu acho o seguinte, uma sugestão, nós mantermos a pauta da convocação, né? Se vai ou não passar, essa é uma outra condição. Então, eu acho que assim, nós deveríamos manter, se não passar, faz o convite, porque nós tivemos essa compromisso com as pessoas que aqui estiveram. Então, assim, nós podemos, se não passou na segunda-feira a convocação, bem, até porque a gente entende também o seguinte, a convocação é um instrumento normal. Na semana passada, nós não vimos nada demais. Vieram, né, respeitar a convocação, nós não estamos cobrando que o secretário, que a secretária adjunta, qualquer pessoa que venha responder as dúvidas dos usuários é o suficiente. Mas eu acho que nós devemos manter a convocação em respeito ao que foi pactuado aqui junto aos usuários que estiveram aqui. Se isso na segunda-feira não passar, e eu não tenho preocupação com isso, porque a gente sabe que o secretário se mobilizou ligando para diversos vereadores para pedir que não passasse, eu não tenho preocupação com isso. Eu acho que nós, enquanto comissão, nós devemos respeitar o que
que foi discutido aqui na comissão. Depois, não passar, nós fazemos um convite novamente, porque aí sim, pode até deixar a data reservada, mas eu acho que foi combinado com os usuários, nós devemos manter. Mesmo que segunda-feira não aconteça. E para o usuário também, o mais interessante é o comparecimento deles aqui. A forma, creio que é indiferente aí, né? Poderia ser na forma de convite, aproveitando a data desse dia 10 aí. O que Tá nós, livre. exato. O que nós sentimos mais na nossa sociedade, incluindo a gente, é a falta de informação. Então, nós não estamos crucificando eles, é para dar a informação correta para ver se a pessoa... Veja bem, ocorrido. Eu falo tela, mas é a perna que você estica, né? O senhor, como mestre, sabe melhor do que eu. Então, a gente leigo, a gente fala a questão da tela. E não tem informação. E aonde é realizado, eles têm que fazer esse serviço. E às vezes eles querem cobrarem. Porque 2 anos depois, eu fui verificar 2 anos depois da cirurgia, o setor que ele fez, aonde ele fez essa cirurgia, eles têm que fazer esse procedimento e não querem fazer. É aqui, é pós-caldo, aí nós temos que ver aonde que é isso. Essa é a informação que a gente precisa levar. Isso, vereador, isso aí foi discutido nos debates anteriores aí sobre essa questão, quem é responsável pela cirurgia reparadora. O nosso compromisso hoje aqui é em decidir se vai ser na forma de um requerimento para ser discutido em plenário ou na forma de um convite. Justamente isso, é a pergunta, né? Eu acho que para dar legitimidade, eu vi o plenário, a gente vamos defender por que nós estamos fazendo isso. Porque nós aqui estamos conscientizando disso aqui. E o plenário, eles têm que entender que nós temos que dar resposta. Nós não estamos crucificando ninguém. É simplesmente para eles virem dar a informação que nós necessitamos. Isso. O senhor acha mais conveniente que isso seja discutido em plenário ou na forma de um convite? A comissão, se tiver o respaldo legal, faz. Mas se tiver que ouvir o plenário, não tem nada contra, não. Então, vamos lá, então, Não. é uma questão de votação. Qual que é a vontade? Nós estamos aqui, o presidente está sugerindo que não faça a convocação e que faça um convite. Eu acho que os convites já foram feitos, e como a gente ficou já de fazer uma convocação, e ainda assim nós fomos questionados que, mesmo na convocação, se eles não vierem, né, lembra que a fala da Daiane, que eles estão passando bobo? Eu acho que a gente tem que usar o instrumento normal, que seria a própria convocação, né, até para ouvir o plenário mesmo, explicar o porquê disso. Então, eu voto que mantenha como convocação. Mas o senhor há de lembrar que eu falei, aí na minha fala, que convidasse mais uma vez, democraticamente. Aí, se não viesse, seria a convocação. A gente mandaria o convite aqui, se caso vier, reforça até a nossa posição. Mandamos a primeira, a segunda e a terceira tem que ser convocação, como aconteceu no passado. Mas nós já tivemos 2, né? Tanto que a reunião, a primeira eles vieram, quem deu satisfação. A segunda, convite, foi Saiu dado... duas convocações, presidente? 2 convites. 2 convites. Já foram Então 2 aí é convites. convocação. Então, Você já saiu 2 convites aí. foram 2 convites, tanto que foi um dia 4 de julho, que era a primeira reunião, aí ele mesmo nessa marcou que eu falei para bariátrica. mandar outra. E aí, no dia 4 de julho, teve a primeira, que eles vieram, aí a própria secretaria agendou para o dia 22. E não está certo. Não está certo. Então, o senhor, 2 convites já foram feitos. Democraticamente é a convocação agora. Ok. Decidi, então, só comunicar ao setor legislativo para que possa dar entrada a um novo requerimento para a reunião de segunda-feira. Ok? De convocação, ouvido o plenário. Pode até sugerir a data para o presidente, que é do dia 10. A data, no requerimento anterior, estava que a data seria discutida com a Secretaria de Saúde. Ah, tá. Não poderia ser mantido. Sem problema. E deixar bem na plenária que foram feitos 2 convites democraticamente. Mas isso vai ser na discussão. Ok. Então, decidido também sobre esse tema. Outro assunto, presidente, é que na reunião passada, eu não vou me estender tanto nisso, porque eu acho que criar algumas dúvidas e eu fico satisfeito que a gente possa fazer alguns requerimentos via comissão. Eu acho que fortalece a casa. Mas, os 2 pontos, da questão da vigilância sanitária e da questão das ordens judiciais, eu entendi, eu fui analisar as falas, assisti novamente a reunião, houveram falas que não foram verdadeiras ali, né? Dentro de algumas falas que não foram verdadeiras, são aquelas questões até que, eu tenho dificuldade de levantar
né? Quais são os valores pagos de multas? Ou, a fala do próprio procurador, esses valores são anteriores ao ano de 2017, né, processos. Os processos judiciais são rápidos. Alguns podem demorar um pouco mais, mas, no geral, a ordem judicial, quando ela é dada, ela já vem para dizer o seguinte, que cumpre em 30 dias, 60 dias. É claro que a secretaria pode responder, olha, estou cotando o preço e quero mais 45 dias. É normal. Então, não procede. Mas eu vou tratar isso depois, sobre isso depois, a gente pode discutir outro momento para não me alongar quanto a isso. Mas uma situação da vigilância sanitária me causou extremamente estranheza, e como foi levantada uma situação que não foi dada continuidade, foi naquele momento onde a senhora Maria Goretti questionou que havia um relatório de inspeção, na época que eu era secretário, e ela não continuou a fala, né? E que ela insinuou que haveria algo equivocado ou irregular, eu acho que isso tem que ser passado a limpo. Ou seja, simplesmente foi colocado numa situação, mas eu acho que tem que ser passado a limpo. Ainda, analisando o Código Sanitário do município, tá, eu não achei em local algum, e do Estado também, aquela condição que poderia ser aberto um processo administrativo em até 5 anos, como foi afirmado. Não achei, em hipótese alguma, né? Mas eu também errei. Mesmo quando secretário, ainda errei sem conhecimento de que o processo administrativo sanitário, artigo 87, é destinado a apurar a responsabilidade por infrações da disposição dessa lei e demais normas legais, né? Sendo iniciado, ou seja, o processo ele é iniciado com a lavratura do auto de infração. Ou seja, o processo já está aberto, já foi aberto, assegurando seu autuado o devido processo legal e ampla defesa. E depois ele vem discorrendo dos prazos do processo administrativo. Então, quando a própria diretora diz que não abriu o processo, quando eu perguntei, eu entendi isso, por isso que eu errei também, não foi verdade, nem da minha parte, nem da dela. O processo ele já está aberto, só que ele tem prazo para ser cumprido. E ela colocou aqui que praticamente há 1 ano o processo está aberto. Quando o procurador diz que há de haver um entendimento que é uma situação mais grave, mais ainda me admira, que são idosos, né, vivendo num lar de longa permanência, e que deveria ser um processo rápido, e que houve, inclusive, manifestação do Ministério Público. Então, essas situações me preocupam, e eu gostaria que, para que eu mesmo fosse fiscalizado, enquanto secretário, vereador Jorge, eu, como disse assim, eu não tenho receio dessas situações, que a comissão solicitasse todos os documentos da empresa MedLíder do ano de 2013 até a presente data, relatórios de inspeções, inclusive o que a secretária Goretti, a adjunta Goretti apresentou, documentos para liberação dos alvarás em cada ano, cópia dos alvarás e cópia de todos os processos administrativos ou processos de liberação. 2003 para cá. Todos os documentos da empresa MedLíder. Porque eu acho que, sempre falo isso, já fui vítima disso, né? Falar, jogar ao vento, é fácil. Nós temos que, a senhora tem documento? Lá no Ministério Público. Tem algum documento que há um desacordo meu, enquanto secretário, enquanto homem público? Vá ao Ministério Público. Então, isso eu acho que nós não podemos, e eu peço aos senhores, que isso não pode ser passado em branco. Por 2 razões. Primeiro, pela forma que foi utilizado. Segundo, pela mentira, pela inverdade, de que o processo administrativo não estaria aberto. Sendo que a situação, e ela usou uma questão ali de maus tratos, que é uma informação que nós temos, sim. Eu lembro que na época que aconteceu, não sei se o vereador Kennedy foi, mas o vereador Chico foi, o vereador Santi foi, tá? E eu não estou falando que havia, não, tá? E dizer realmente que existiam essas condições. Então, onde está o relatório, onde os funcionários, os servidores do Estado estavam juntos também lá. Então, eu acho uma condição muito séria de por que estabelecimentos menores foram autuados num rito sumário ou num rito em acordo com a legislação municipal vigente,
que é o Código Sanitário, foram feitos de acordo, embora tenha dúvidas em alguns outros, mas nesse especificamente, um caso tão sério desse, a própria diretora se negar a responder. Então, a minha solicitação aos senhores, me colocando, inclusive, como investigado, vamos dizer assim, dentro da minha gestão, a solicitação de todas as cópias de todos os documentos da empresa MedLíder de 2013 até 2018. Para que esta casa averigue se houve prevaricação da atual gestão e até da minha gestão. Eu também, né? Não, exato. Na verdade, é o seguinte, as autoridades sanitárias são o fiscal sanitário, a diretora, o secretário, que é a maior autoridade sanitária, e o prefeito também responde. Então, eu peço aos senhores que nós possamos sair também um requerimento daqui, se o senhor quiser, a gente faz uma redação e encaminha para o seu gabinete, tá? Que essa comissão aprove a solicitação da cópia de todos esses documentos para que seja averiguado enquanto a minha gestão e a atual gestão. Essa é uma solicitação que eu faço aos senhores. Essa documentação será destinada à vigilância sanitária que forneça documentos relacionados a essa empresa especificamente. Conforme código aqui. Não. Na verdade, não. Pode falar isso. Na verdade, nós vamos. A minha condição é a seguinte: o meu entendimento é que houve a não execução do código, não foi utilizada a normativa, prazos legais para a averiguação, o processo administrativo, para uma advertência que fosse, né? Ou ainda assim, nós avaliarmos se a gravidade, porque aqui o código fala das gravidades das penalizações de acordo com as gravidades, se a gravidade do que foi encontrado foi penalizada adequadamente, ou advertido, ou multado, porque ela comentou que, por exemplo, então, só para uma noção, que os 2 restaurantes foram autuados em R$3.000. Então, não estou nem pedindo a documentação deles, mas o que me levantou maior preocupação foi a condição justamente de que não houve continuidade na averiguação dos fatos que aconteceram lá, aonde o próprio Ministério Público esteve presente. E digo aos senhores que eu estou agendando com o Ministério Público, o doutor Elcio, porque foi ele que acompanhou o processo de retirada, inclusive, dos idosos, na época que foi uma sugestão. Não sei se é verdadeiro, mas eu sei que o Ministério Público esteve também atuando nessa situação. Porque parece que foi uma denúncia no Ministério Público, não foi nem uma denúncia para a vigilância. E ainda, o Estado veio a pedido da vigilância sanitária, do municipal, para apoiar. E não retornou porque não houve continuidade no processo. Observou-se que houve engavetamento. Fala minha. Tá? Então, essa informação a gente tem, inclusive, de diálogo junto ao Estado. Então, na verdade, o que nós estamos aqui fiscalizando, tipo assim, estou me colocando à disposição pelo fato de que a secretária adjunta referiu a mim. Mas isso vai nos ajudar a entender toda a situação da empresa e, principalmente, naquela dita interdição parcial ou total, ou o que é que houve e por que é que não se caminhou com o processo administrativo que deveria ser aberto. E ainda, vou ainda mais a fundo, mas eu entendo o seguinte, não existe local algum falando que tem até 5 anos, que é um absurdo, para abrir um processo administrativo. E uma situação irregular naquele momento. Uma situação que o Ministério Público auxiliou e orientou, às vezes, na interdição. Então, peço aos senhores, o que nós queremos fiscalizar. Você está perseguindo? Eu quero fiscalizar se não houve prevaricação. Se não houve, por intermédio da própria diretora, ou secretário, ou seja quem for, ou do fiscal que seja, foi, e se ele não executou o serviço dele como funcionário público, como deveria ter sido executado. Então, peço aos senhores um requerimento para que a gente possa analisar o que não houve o caminhar desse processo administrativo, o que é que aconteceu, e se deveria ter havido alguma situação de interdição ou não, ou que seja parcial, ou mesmo que fosse a penalização, e por que é que isso não foi aplicado. Então, seria um requerimento solicitando todas as cópias de documentos de 2013 até a presente data. Desse fato, quero dar os parabéns a você, porque era essa a minha ideia que eu falei no dia.
Ainda falei, CPI já direto nisso, porque realmente foi acusado o secretário anterior, no caso do vereador. Eu acho que está certo, assim, desde 2013, para ver aí sim, para a gente avaliar o que realmente aconteceu e tomar as devidas providências. Então, acho que 2013 está correto. Isso. Então, o senhor envia um ofício ao meu gabinete com os itens a serem abordados, e aí o meu gabinete elabora o requerimento e aí será enviado à Secretaria de Saúde, Como solicitação da comissão. da comissão. Aí serão a elaboração de 3 requerimentos, então. Não, ok, ele vai enviar para o meu gabinete os dados. Tá? Então, são 3 requerimentos que vai em nome da comissão. Esse, o do ônibus, tá? Do número de viagens, a limitação do número de viagens, o requerimento em relação ao gasto e manutenção do ônibus e esse requerimento relacionado aos documentos da empresa MedLeader, 3, que vão em nome da comissão. Ok? Então, esses assuntos estão dando por encerrados. Estou iniciando aqui sobre as pautas. Como já está elaborado aqui o relatório sobre a denúncia contra o servidor, poderíamos começar com essa pauta. Passo a palavra ao vereador Zambrana, que elaborou esse relatório, para as devidas explicações. Bem, esse relatório eu vou fazer, ele foi feito de uma forma a tentar ser o mais objetivo possível dentro daquela elaboração, daquela discussão que nós já tivemos em 2 reuniões. Ele não veio acompanhado dos documentos comprobatórios, mas nós já apresentamos aqui naquele momento, mas eu vou ler aqui, todos esses itens, eles têm documentos comprobatórios para isso. Naquela última reunião, o jurídico Gustavo orientou que a gente pudesse fazer esse relatório e, então, pedir providências em 30 dias para o Executivo. Caso o Executivo não tome as devidas providências, aí sim encaminhar ao Ministério Público. Bem, então eu vou ler, por favor, se houver um entendimento que um erro no relatório ou que poderia ser adicionado mais alguma coisa ou retirado, fique à vontade de interromper. Então, o presente relatório vem concluir a avaliação da denúncia realizada à Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social referente ao pagamento de recursos públicos ao cirurgião dentista Janderson Freitas Leite, a título de salário por 8 horas de trabalho diário, no período compreendido entre 1º de julho de 2009 a 17 de outubro de 2011. O presente relatório, o relatório vem descrever o trabalho da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social na averiguação da denúncia recebida por esta Casa Legislativa. 1. Da denúncia. A Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social recebeu denúncia anônima na data de 21 de fevereiro de 2018, entregue no setor de protocolo da Câmara Municipal de Itajubá. Cópia anexa. A denúncia tem como objetivo o pagamento de salário do funcionário público Janderson Freitas Leite pelo período trabalhado de 8 horas diárias durante o mês de julho de 2009 a outubro de 2011, sendo que, segundo a denúncia, o mesmo realizava carga horária de 4 horas. 2. Das ações. A Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social realizou reunião para discussão deste tema em 14 de março de 2018 e 11 de abril de 2018. Em 11 de abril de 2018, deliberou por solicitar à Secretaria Municipal de Saúde cópia de documentos que pudessem justificar alterações de carga horária. Cópia anexo. 3. Dos documentos. Foram registrados para avaliação os seguintes documentos. 1. A denúncia recebida. 2. Convite ao servidor Janderson Freitas Leite para explanação na Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. 3. Atestado do servidor Janderson Freitas Leite justificando a ausência. Está em amarelo só porque a gente não tem cópia. Então, só deixou em amarelo para a gente providenciar. A gente, assim, no gabinete não tem, tá? Só para providenciar. Creio que me recordo, o atestado, a gente enviou a cópia. Se não tiver, a gente depois pega refaz, novamente. É só porque estava ali, talvez não, ele encaminhou. Estou dizendo o seguinte, talvez a minha assessora não tenha lá, mas a gente... Convite. Só por isso que a gente está em amarelo, tá? 4. Cópias dos olerites dos meses de junho de 2009, mês que antecede a contratação pela empresa Corpus,
a novembro de 2011, mês posterior à solicitação de redução de carga horária de 8 para 4 horas diárias. 5. Cópia de requerimento à Secretaria Municipal de Saúde solicitando documentos que justificaram alterações de carga horária. Foi quando essa comissão fez o requerimento à Secretaria de Saúde. 6. Cópia da resposta da Secretaria Municipal de Saúde e demais documentos. A Secretaria de Saúde encaminhou até documentos a mais, onde encaminhou cópia dos pontos, encaminhou também quando houve alteração da carga horária, encaminhou documento quando ele solicitou a redução de carga horária, enfim, isso está tudo junto. Cópia de parte do processo trabalhista de número, aqui um número grande. 8. Cópia do edital do concurso prestado pelo servidor. 4. Das considerações. Quando o 7 fala cópia do processo do parte do processo trabalhista, é só porque o processo é grande, né? Mas isso pode ser retirado via internet também, caso necessário for. Das considerações. 1. O servidor Janderson Freitas Leite realizou o concurso segundo o edital de concurso público número 001/2018, cópia anexa. O servidor Janderson Freitas Leite iniciou suas atividades laborais na Prefeitura Municipal de Itajubá no dia 4 de setembro de 2008, tendo seu primeiro olerite no mês de setembro de 2008. O servidor 3. O servidor Janderson Freitas Leite iniciou suas atividades laborais na empresa Corpus, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, na data de 1º de julho de 2009 a 17 de agosto de 2017. As atividades eram realizadas em período vespertino, segundo informações fornecidas no processo trabalhista de número tal, página 3 da ata de audiência. Desculpa, algum pulou aqui. 4, está aí como 5. O servidor Janderson Freitas Leite recebeu da Prefeitura Municipal de Itajubá o salário referente a 8 horas de trabalho diário entre os meses de setembro de 2008 da sua contratação a outubro de 2011, mês da solicitação de redução de carga horária de 8 para 4 horas diárias. Cópias dos olerites e anexos. 6, que deve ser 5. O servidor Janderson Freitas Leite assinou pontos como se tivesse realizado carga horária de 8 horas durante os meses de julho de 2009 a outubro de 2011. Cópias e anexo. 6. No mês de outubro de 2011, o servidor Janderson Freitas Leite solicitou redução de carga horária da Secretaria Municipal de Saúde. 7. No mês de dezembro de 2011, a redução de carga horária aconteceu devido ao novo plano de cargos e carreira. 8. Processo trabalhista, de número tal, comprova que o servidor Janderson Freitas Leite executava suas funções em período vespertino na empresa Corpus. Item 10, as conclusões. Pode ficar à vontade. 10 não, isso aqui está errado. Só para a gente não fugir, que está lá em cima. Já está corrigindo, né? É. A numeração. A numeração. A observação. Na verdade, tem 5. Das conclusões. Os senhores têm alguma dúvida sobre esses itens anteriores? Vereador Jorge. Alguma dúvida dos anteriores? Não? A numeração. Do 3 já foi para o 5. Só corrigir. E o 10º aqui seria o 9º. Não, na verdade, o 5º item que seria a conclusão. Nós fomos lá. Então, denúncia, as ações que essa comissão teve em relação às duas reuniões, os documentos comprobatórios, né, no item 3, que está listando quais são os documentos que comprovam quando ele entrou para a prefeitura, a carga horária dele, documentos, inclusive, que a Secretaria de Saúde encaminhou com pontos assinados por 8 horas, que não foi nem solicitado por essa comissão, mas encaminharam também. Né? Os olerites, que são retirados, passíveis de ser retirados na própria internet, lá onde tem a carga horária de 8 horas, mas o que principal justificou a condição de que não trabalhava a carga horária de 8 horas, foi o processo trabalhista que o profissional moveu contra a empresa que ele trabalhou. Então, ele afirmava que ele trabalhava no período da tarde, num período até maior. Então, essas são só a questão, por exemplo, o 5º seria o 4º. Isso. E aí você corrigir. 5º... Sim, assim... Por isso que eu digo aqui embaixo, quando chegou as conclusões, o 10 está totalmente fora. Seria o 9º. Eu vou pedir até, inclusive, para a Cacilda puder chamar o doutor Caio, que eu já conversei com ele, para ele só dar o final para a gente. Das conclusões. A documentação avaliada demonstra que o servidor recebeu o salário de cirurgião-dentista com carga horária de 8 horas diárias durante o período de julho de 2009 a outubro de 2011. A documentação também demonstra que o servidor trabalhava no período vespertino na empresa Corpus no mesmo período de meses, como comprovado no processo trabalhista que o próprio moveu contra a empresa.
Conclui-se, então, que o servidor Janderson Freitas Leite recebeu indevidamente por 4 horas diárias de trabalho durante o período de 1º de julho de 2009 a 17 de outubro de 2011. Ou seja, durante esse período, há uma comprovação clara que ele não estava na unidade de saúde. Outros períodos anteriores a esse, a gente não pode dizer nada. Por favor. Nesse caso, esse requerimento vai ser encaminhado ao prefeito, que é o responsável por tudo isso. Eu tive conversando, vou perguntar até para o Gustavo, para a gente aprender. Ao que parece, o executivo independente, parece assim, eu conversando formalmente, mesmo o executivo não tendo ocorrido na época dele, ele é o responsável por abrir um processo administrativo para apurar e tomar as devidas providências. Porque ele passa a ser o gestor daquela empresa pública chamada prefeitura. Identificou-se uma situação, irregular. Então, o que o Gustavo nos orientou foi isso. Doutor Caio, já fizemos a leitura aqui do que a gente tinha preparado, eu tinha entregue uma cópia para o senhor antes. O senhor tem alguma consideração a fazer sobre essa redação, algo que deva ser alterado? O senhor tem alguma dúvida? Não, eu vi aqui, está bem claro, né? Inclusive as conclusões. E só para esse relatório vai ser encaminhado à prefeitura? É isso que nós estamos falando aqui. O doutor Gustavo orientou a seguinte situação, né, na segunda reunião, que, em primeiro momento, ele deve ser encaminhado à prefeitura, dando um prazo de 30 dias para providências. Ou seja, eu estava conversando informalmente com uma outra pessoa também, ela entende também que o gestor hoje da prefeitura, independente de ter acontecido um tempo de outro prefeito, que ele deve sim tomar providência enquanto gestor da atual empresa chamada prefeitura. Sim. Então, ele que deve ter. As situações cabíveis, eu desconheço totalmente. Eu tenho noção que deve abrir um processo administrativo para avaliação inicial sobre isso. Então, o Dr. Gustavo nos orientou que isso deva ser encaminhado à prefeitura para informar ao seu prefeito, dando prazo de 30 dias para a resposta do que é que vai ser feito. Exatamente. Aí, a partir daí, dependendo da resposta dele, encaminha para o Ministério Público, ou, se não houver Tribunal resposta, de Contas, porque isso aqui é uma observação de dinheiro público. Isso aqui é devolução. Sim. Ele trabalhou 4 e ganhou por 8. Sim. Então, essa é a orientação que foi dada para a gente. Então, no primeiro momento, sim, é o encaminhamento da comissão para a prefeitura. Sim, com certeza. Daí, com isso aqui, vai mandar também a documentação? Sim, a cópia da documentação que foi descrita ali naqueles itens. Perfeito. O senhor acha que... faltou aqui justamente essa finalização, encaminhando ao executivo e pedindo resposta, né? Exatamente, resposta das providências que pretendem ser tomadas nesses 30 dias. Porque, provavelmente, em 30 dias, um processo administrativo não deve se concluir. Não conclui. Então, pedindo resposta, informação de quais providências a prefeitura irá tomar. E a resposta que ela der, aí sim verifica essa necessidade de encaminhar para os outros órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas. O senhor acha que deve alterar alguma coisa na redação, acrescentar alguma coisa, ou está satisfatório? Aqui eu não encontrei aqui essa questão do prazo de 30 dias. Não, então essa é a única coisa que faltou aí, realmente. Deve ser colocado no final. Colocar no final, que concede-se para 30 dias para que a prefeitura informe a comissão quais providências tomou ou que vão ser tomadas. O 30 dias, conforme a lei de responsabilidade 12.400, que é dar 30 dias. Você não faria os 30 dias, né? É que a lei fala alguma coisa assim, de 30 dias ele já informa se ele precisa de mais 30 para responder. Na verdade é isso, né? Até 60 dias que é a lei municipal. Mas eu acho, vereador Jorge, que é plausível, nós estamos pedindo informação, o que ele vai fazer. Nem exatamente para se não abrir. E também pedir para que a prefeitura sempre deixe a par a comissão dos atos tomados, né? Também. Seria interessante colocar no relatório que a comissão tem intenção de acompanhar o desenrolar dos procedimentos. A sugestão
na hora que você está inteirando mais disso, você vê se alguma coisa tiver, você comunica, ó, mudamos essa vírgula, essa palavra, só para dentro do contexto, por favor. Perfeito. Após a sua avaliação. Perfeitamente. Esse relatório é destinado a qual setor da prefeitura? Ao prefeito, não é isso? A prefeitura, não é, seria a secretaria. Vai encaminhar diretamente ao prefeito. É o prefeito que vai encaminhar para o setor de saúde. Ao prefeito. Ou ao procurador jurídico. Na verdade, é encaminhado ao senhor prefeito. É o prefeito que vai encaminhar ao departamento competente. Certamente vai uma cópia para o prefeito, uma cópia para o secretário de saúde, outra cópia até para a comissão de avaliação de desempenho funcional. Secretaria de administração. Exatamente. Senhores, dúvida? Muito obrigado. Sempre procurar tomar o cuidado do período realmente em que houve essa incoerência, porque também nas cópias que foram entregues, há um período que corresponde corretamente às 8 horas trabalhadas. Sim. Sim. E a partir e lá de 2011 corresponde à redução oficial pelo o cargo de plano de carreira. Isso está sendo citado aqui, né, de uma maneira bastante clara. Inclusive, período anterior que ele entrou, não está sendo questionado. Isso. Não está sendo questionado, quando fala aqui, começar... Está no item 3. Realizou o concurso 1 do 8. Não. Estava da prefeitura em 4 de setembro de 2008. E ele entra em julho de 2009. No período de setembro de 2008 até antes de julho de 2009, nós não estamos questionando. E isso nós não temos dados. Então, não há documentação comprobatória. Então, não há como questionar. Então, é justamente exatamente quando há um cruzamento das informações é que O senhor fecha. O senhor envia ao gabinete toda a documentação. Pedi para a Adélia, minha assessora, providenciar todo, né, conversar com a sua assessora, Paulo, para já finalizar toda a formatação, né, enquanto ofício da comissão, porque esse já vai como ofício, né, da comissão, com a assinatura dos 3, com as cópias de toda a documentação, estando pronta, ela colhe a assinatura dos 3, mas não há alteração do que está escrito assim aqui, a não ser a finalização, solicitando prazo de 30 dias para comunicar, para a resposta das providências a serem tomadas, ou que foram tomadas, ou que vão ser tomadas, e também informando solicitando a comunicação da comissão de acompanhamento do processo das ações serem tomadas ao longo. Ok. Bem? Então, sobre esse tema decidido, né, ficamos aguardando, então, a redação do relatório final e as conclusões. Mas a gente considera aprovado, então, presidente. Ok. Relatório Aprovado. O próximo passo agora, os relatórios, a discussão aqui, como serão realizados os relatórios, né, das visitas dos pronto-socorros do Hospital Escola e Santa Casa de Itajubá. Bom, nós já conversamos um pouco sobre isso aqui anteriormente, eu não tenho um relatório propriamente dito, mas eu gostaria justamente de deixar claro, ou discutir aqui com os senhores, a estrutura do relatório, né? Como é que deveria ser abordado. E, no meu entender, a gente deve, isso de uma maneira bastante clara, os relatórios eles devem ser semelhantes. A abordagem tanto da Santa Casa, da Santa Casa, quanto o pronto-socorro do Hospital Escola, eles devem ser semelhantes dentro dos quesitos. Os quesitos eu gostaria de fechar com os senhores aqui, para que a gente possa, depois, colocar os itens que a gente observou e depois dar uma redação. Então, a gente aproveitar esse tempo para poder discutir a situação. Então, dentro dos quesitos que eu entendo que devem existir, a estrutura física, né? Quesito de estrutura física. O outro é recursos humanos apresentados, equipamentos mobiliários, fluxo de atendimento, que é feito. Nesse fluxo de atendimento, vale lembrar que na Santa Casa a gente conversou e viu que é utilizado o protocolo de Manchester. No hospital foi colocado... Sim, mas eles não usam o protocolo de Manchester. A enfermeira colocou que eles utilizam um outro sistema de triagem, o protocolo de Manchester. Depois disso a gente pode voltar... Para averiguar, porque é estipulado, é padronizado, né? Sim. Quando socorros, a utilização do protocolo de Manchester. Sim, mas foi um dos meus questionamentos, né?
foi o que foi colocado. Eles têm uma triagem, mas que elas não estavam utilizando o protocolo de Manchester, estavam utilizando um protocolo deles, um sistema deles, alguma coisa desse assim. Então, isso já também, como o senhor colocou, a informação que eu tenho é que deva ser utilizado, sim, o protocolo de Manchester. Então, questionamentos, isso, né? O fluxo de atendimento. O que mais, senhores? Quem mais devem ser avaliados? Os números de profissionais. Da questão dos médicos. Então, aí seria no recurso humano, Essa é a né? estrutura, Aí é o aqui eu vou recurso botar humano. aqui. Seria número, profissionais. E a responsabilidade de quem? Oi? A responsabilidade de quem desses médicos? Responsabilidade? Para manter eles lá, pagar. Essa é uma condição que... Dessa Vamos lá, financiamento. 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 Pronto. É financiado por quem? Quem tem a obrigação de financiar, é o mais correto, né? Porque você chega lá, é o prefeito. Vai no prefeito, é ele. Então tem que ter um documento claro para resolver isso. Esse negócio de jogo de empurra não dá, não. É porque pela colocação que foi feita, eu entendi o seguinte, se eles estão aqui, é porque não funciona lá. Mas esse aí é a questão do fluxo. Exatamente, aí está incluído. Esse é o fluxo que vem dos protocolos de Manchester, né? Atendimento lá. Algumas questões que foram ditas lá, por exemplo, dentro do fluxo. Lembro. De catéter, colocação, alguma coisa que estaria sendo levada para o hospital. Acho que a Santa Casa também falou, não foi, Jorge, que algumas situações estavam sendo destinadas para a unidade básica de saúde. Exato, adquirir um valor. Tinha alguma coisa assim? Então tem que funcionar a unidade básica de saúde para evitar isso. Esse é um curativo e a colocação de sonda uretral. E outra coisa também, né? Se nós tivesse aqui a UPA, ia diminuir o fluxo para as duas entidades, né? Então, mas essa nós aí... perdemos. Não, isso aí é uma coisa que é real, né? Não podemos fugir disso, eu que acho perdemos. Mas isso é uma questão de conclusão. Ou seja, mas a conclusão, após toda a avaliação, discussão, eu acho que isso é... Não, a questão até da gente tentar buscar essa UPA sem sombra de dúvida. Mas é em virtude, Zambrano, é em virtude que a gente apanhou que eu estou fazendo essa colocação. Eu acho o seguinte, estrutura física. Tá? Ou seja, a gente vê uma boa estrutura física no hospital escola, a gente vê uma condição razoável na Santa Casa, a gente conheceu até outros setores que não é o pronto-socorro, né? Eu acho que é a questão de esterilização, que eles levaram, está tudo novo, comprando, mas não é o pronto-socorro. Mas a entrada lá, a recepção que eles estão reformando, mas eu observo uma estrutura razoável, vamos dizer assim, dentro dos dois. Aliás, o hospital muito mais estruturado. Agora nós temos que ter a resolutividade, né? Tentar arrumar uma estrutura, que é o maior problema que está tendo. Nós temos recebido reclamação, é a demora do atendimento. Aí cai nisso que você está colocando, concordo. Então a gente tem que avaliar isso aí. Então, mas assim, só para eu depois fazer, para eu poder escrever, só para a gente ir fechando uma questão. A estrutura do hospital escola, ela tem uma condição extremamente positiva, bem estruturada, dentro da questão de física, né? Ampliada, dividida em setores, de acordo com o atendimento do pronto-socorro. Da Santa Casa, uma estrutura mais antiga, mais limitada, organizada, porém, ainda limitada pela estrutura física. Então, é isso que eu vi. Diferente se você queira falar sobre isso. Dos para a escola, eu não acho nada negativo, eu acho toda a estrutura bastante positiva. E você tem alguma colocação em relação ao hospital? Acho que toda é positiva. Não que a estrutura física. Não. Tá? O ponto, eu vou frisar, mas o ponto maior que nós sabemos... Eu vou chegar lá. Né? É só para eu escrever depois, Jorge. É só para eu escrever... Não, já vamos no ponto principal. Só quero saber o seguinte, no hospital escola, vamos botar assim, ela tem uma estrutura totalmente adequada. A estrutura da Santa Casa, ela é organizada, porém limitada a uma estrutura física antiga. Eu quero te colocar no relatório. Né? Então, da questão de estrutura física. Tá? Recursos humanos, que é o ponto que eu acho que é o que pega mais. É a questão de sobreaviso. O que? Para a escola? Da escola. Mas também
Creio que até a própria Santa Casa tem os seus casos sobre aviso. Eu acho que assim, o que nós tivemos lá da Santa Casa, Jorge? Um médico que estava lá. É a mesma estrutura do hospital. É a questão médica. Não, mas, vamos lá. Estrutura humana que está faltando. Sim, mas aí cai numa situação que é o que me preocupa, que nós já começamos essa discussão aqui, que foi um dos questionamentos no próprio hospital. Tá? Então, é assim, Santa Casa, nós tínhamos um médico lá, certo? Não me lembro de ter o pediatra presente também. Tinha, não? Então, só um médico. Clínico, só um médico. Tá? A Santa Casa, só um médico. Mas a IGO ficava de plantão. Seu plantonista não presencial ali, que eu me lembre. Era só um médico que tinha. E para construir, é que eu falo para você, nós não chegamos a observar, mas reclamações, chega lá, vem, o médico está dormindo lá dentro, profissional, né? Ali, na Santa Casa tem esse problema. Sim, houve questionamento, você questionou isso a enfermeira, né? E ela falou que sim, que havia esse tipo de problema, mas que eles se instalaram câmeras, né? Isso mesmo, instalaram câmeras lá. Quanto tempo de ficha que a enfermagem ficou autorizada a que não deixasse a ficha esperando. É isso? Que fosse chamar o profissional plantonista, o médico de plantão, quando demorasse. Então, eles instalaram até câmeras para isso. Também internamente também no atendimento. Isso é informação da... Tinha, não. Sim, então. Foi recentemente. Eu vou até colocar sobre essa questão de demora, então, no atendimento, né? Isso no período noturno, né? Por conta de estar em repouso. Então, foi instalado câmeras. Alguma coisa mais lá de recursos humanos, Jorge? Falando de número, porque vai cair sempre no financiamento. Tá? O financiamento é que vai falar assim, mas precisa mais dinheiro, foi o que eles falaram, né? Os dois. Mais dinheiro para poder maior a contratação. Então, mas aí nós temos que ver quem que tem que colocar esse dinheiro, a responsabilidade. Aí é o município? Porque, na realidade, não sei se é o professor, doutor Ken, não é só Itajubá que o pessoal que vem, não. A micro-região, realmente, pronto-socorro, além das urgências que vêm de fora, mas sempre tem gente de outros municípios aqui. Chega cedo e sai à noite. Vai ter de outros municípios também. Isso foi bem abordado pela senhora Renata, né, gestora da Santa Casa, na audiência pública sobre os pronto-socorros, em que existe uma classificação hospitalar, então, onde, dependendo dessa classificação, o estabelecimento tem a obrigatoriedade de ter o seu número de funcionários dentro do pronto-socorro. É uma questão que tem que estar bem atento. A classificação do hospital é diferente da classificação da Santa Casa. Então, a Santa Casa tem a sua obrigatoriedade e o hospital a sua obrigatoriedade. E como são setores que são porta aberta, não tem como você negar que um indivíduo de uma outra cidade compareça ao Hospital Santa Casa. E foi o que ela abordou. Ela tem conversado com os gestores das cidades vizinhas para que eles também se conscientizassem, né, que pessoas dessas outras cidades comparecem, que eles pudessem também estar auxiliando ali na questão financeira. Isso era um trabalho que ela estava realizando aí com esses gestores de outras cidades. Então, como é um estabelecimento de porta aberta, né, você não pode negar o atendimento. E também não tem como você prever, já veio 10 de Piranguinho, não vou atender mais, veio 10 de Pedral, não vou atender mais, não tem como prever isso. Existe a questão de transferência via SUS Fácil, mas aí, basicamente, são pacientes que vão ser transferidos para uma internação que vai gerar a IH, né, que é a internação hospitalar, onde o hospital vai ganhar por isso. Então, a gente tem que estar bem atento com essa questão também burocrática, né, em relação ao número de profissionais. Inclusive, seria bom a gente dar uma levantada também, em tese, o pronto-socorro é a responsabilidade do município, o pronto-socorro. Por isso que tem isso, onde eles alegaram lá, mas médico, eu pago o nosso dinheiro, e o do município, a contrapartida. Então, acho que cabe nós dar uma levantada nisso também, porque se é de cobrar de quem de responsabilidade também. Até é interessante a gente mandar o relatório, eles virem aqui, para eles poderem manifestar publicamente aqui
se é a responsabilidade total deles ou não. Porque que eu sei, até eu brinco muitas vezes, né? A Santa Casa quer fechar, eu assino embaixo, porque quem tem que assumir é o município, na lei orgânica nossa. Então tem que verificar para ter esse entendimento dos dois, né? Acho que essa é uma discussão longa e muitas vezes ela não finda. Então é assim, gestor, o recurso que é pago, as vizinhas vão dizer o seguinte: não, mas eu pago. A minha pactuação de dinheiro do SUS que eu recebo, né, que vem federal, que é a contrapartida que vem estadual, já é colocado na instituição Hospital Escola e Santa Casa. Já está colocado. Mas isso não é o suficiente. Sim. Então, porque Itajubá quis realmente fazer essa contrapartida, assim como Santa Rita faz. Todos fazem. Pará de Minas faz, Pouso Alegre faz. Então, os municípios fazem porque sabem que o recurso do SUS para pronto-socorro ele é muito baixo. Agora, é obrigatório? O município Itajubá, a gente conversou isso lá, ele atende cerca de... pronto-socorro atende cerca de 80% do atendimento Itajubá. 80%. Então, eu acho difícil a contribuição das vizinhas, ainda mais numa situação de crise como essa. Ponto. Agora, existe um déficit, como colocou o gestor ou o representante do Hospital Escola, acho que ele falou 400 mil mês, alguma coisa assim que eu me lembro. Se existe, está vindo da onde? Essa diferença, esse gasto a mais, está vindo da onde? Todo mundo sabe, e eu sempre falei isso, quando fala assim, eu vou fechar o pronto-socorro. Vai fechar? Qualquer um dos dois hospitais. Vai fechar? Prejuízo para você. O que é prejuízo para ele também? Ele consegue a cirurgia de apêndice, ele consegue outras intervenções, ele consegue uma fratura. Exatamente. Então, aí, o que aconteceu, falando dessa experiência que eu conheci, quando a própria Santa Casa falou que ia fechar a maternidade, que é um dos carros-chefes da Santa Casa. E eu falei, olha, não faça isso, que você está dando um tiro no pé. O que aconteceu? Se eu for ter um filho e falar que eu fiquei sabendo que, olha, a Santa Casa está falando que vai fechar por conta de recursos, vai fechar a maternidade, eu vou entender que está faltando material de consumo lá, vou entender que talvez não tenha profissional, eu não vou ter o meu filho na Santa Casa, eu vou levar para o hospital. E aí cai a taxa de internação. Caiu a taxa de internação, consequentemente, cortou o recurso do PROOSP, perdeu o recurso PROOSP. Então, não é simplesmente o dinheiro que é pago, existe todos os incentivos e tudo mais. Agora, voltando especificamente na questão, é responsabilidade do município? É. Por isso que os municípios colocam recursos. Então, os outros vizinhos também deveriam colocar, se o Ministério Público quiser contra ele, se alguém quiser fazer uma ação judicial, mas isso vira um auê, né? Mas essa discussão é válida. Itajubá, ele mantém, nos últimos, deixar claro isso, 6 anos, esse é o 6º ano do mandato do prefeito, houve alteração dos valores em relação às subvenções. Esses 400 mil que entrou em 2013 se mantém para pronto-socorros até agora. Ou seja, durante 6 anos se mantiveram assim. Por quê? A dificuldade financeira? Dificuldade financeira. E sequer 5% ou 10%. E houve uma alteração em relação ao repasse, sendo pago 240 mil para o Hospital Escola e 160 para a Santa Casa. Bem, minha pergunta é, se eu repasso 160 mil reais para o Hospital Escola, quanto custa, para onde é que, para a Santa Casa, quanto custa, para onde é que vai esse recurso? É para comprar insumos, né, agulha, injeção, gaze, costura, é para pagar o plantonista, dá para pagar a equipe, tá? Então, essa é uma dúvida, essa é uma primeira dúvida. Segunda situação, aqui nós falamos da Santa Casa, então tinha um clínico, né? E outros que pudessem ser chamados ou interconsultas. Ela mostrou a equipe, farmacêutica, melhoraram, sei lá, enfim, dentro de uma estrutura mais limitada e antiga. Mas quando a gente chega no próprio Hospital Escola, eu vou lembrar, e foi um dos questionamentos que eu estive lá, é que aquela situação, tinha um clínico e um cirurgião. Informações que nós escolhemos lá, acho que 2 profissionais que tinham lá, o clínico e o pediatra, desculpa. No hospital é um clínico e o pediatra. Clínico e o pediatra, desculpa, o clínico e o pediatra. Pois bem, lá
vereador Jorge, tinha um clínico e um pediatra presente no pronto-socorro. A dúvida que me cerca sempre é aonde estão os outros profissionais que a resolução do Estado e a pactuação da rede de urgência e emergência exige para o recurso colocado para o pronto-socorro do Hospital Escola, que é aquele recurso de R$200 mil por mês. Em determinada época, eu recebi alguns profissionais médicos que questionaram que foram dispensados, profissionais especialistas, por conta da dificuldade financeira. Ou seja, a resolução do Estado na rede de urgência e emergência, ela diz que deve haver, que eu me lembro, 6 profissionais à disposição ali. Meus questionamentos lá, inclusive. Pedista, ginecologista, anestesista, que é claro, vai estar no centro cirúrgico, cirurgião, pediatra, lembro mais um. E alguns ortopedistas que eu falei. Inclusive, eu questionei, né, e a própria enfermeira, não, ele está no ambulatório. O ambulatório é diferente do pronto-socorro. Mas é aqui do lado. O ambulatório é diferente do pronto-socorro. Então, ligado diretamente a essa questão, é a pergunta: o que é que a Santa Casa faz com R$160 mil? Quanto custa o plantão do plantonista médico? Ah, mas não dá para pagar nem o plantonista médico. Ah, mas quanto custa? 24 horas, R$2 mil, R$1.000, R$3.000? Não sei. Mas não dá para pagar o restante. Bem, vamos sentar, vamos dialogar, porque o pronto-socorro também é responsabilidade da instituição. A instituição não vai querer, ela não tem interesse em fechar o pronto-socorro, que é a porta de entrada do estabelecimento e que agrega recurso também lá. Agora, dentro do Hospital Escola, tem o clínico e o pediatra. Ótimo. Talvez esse seja o recurso, 240 mil que possa ir para lá, além da equipe. E os outros 200 mil? 200 mil, é claro que não vai ter recurso para contratar todos os profissionais. Ele é um incentivo da rede de urgência e emergência. Quando se pactua a rede de urgência e emergência nessa situação, você tem outras situações que agregam, por exemplo, diária de UTI. Pelo SUS, da rede de urgência e emergência, ela eleva muito. Eu não sei dizer o valor total, mas eleva bastante. Então, é interessante para a instituição ter pactuado no nível que está lá junto com a rede de urgência e emergência, ela recebe mais recursos pelas diárias, pelas diárias de uma UTI, pelas diárias de um leito de longa duração, enfim. Então, o meu questionamento em relação ao recursos humanos já houve esse questionamento quando eles estiveram aqui, é onde estão esses profissionais. E aí, vereador Jorge, cai naquela situação que o vereador Marcelo nos questiona, que ele relatou lá, né, vereador, que é em relação a um ortopedista. O representante do hospital falou, tudo mais, não queria entrar num debate ali. Eu acho que nós estávamos ali até para colher informações. Então, que podem, depois de um relatório, surgir mais dúvidas e nós podemos convidá-los ou encaminhar por escrito, que até pela dificuldade deles virem, outras dúvidas podem surgir. Então, quanto a recursos humanos, sei que vai cair lá no financiamento, mas, em primeiro momento, eu acho que há uma falha, nós, pelo menos, em loco, observamos que esses profissionais não estavam no. Isso, para mim, foi claro ali. Não sei como vão se justificar, se estava no centro cirúrgico, se estava não sei onde, mas essa é a minha preocupação. Ou ainda, eu não posso deixar um profissional parado esperando acontecer alguma coisa, mas a rede de urgência e emergência, o plano de socorro, teoricamente, eu entendo que é isso. Ou seja, o profissional tem que estar lá, o cirurgião tem que estar lá. Se ele está operando e chegou mais um trauma, alguma coisa, bem, mas nós precisamos saber se esse recurso da rede de urgência e emergência ele está sendo utilizado realmente para a contratação de profissionais ou não. E mais, por que esses profissionais não estavam ali naquela visita? Então, as duas entidades. Lá você viu isso, mas aqui na Santa Casa tem o mesmo problema.
Não, mas a Santa Casa ela não recebe recurso da rede de urgência e emergência. Ela não é pactuada com a rede de urgência e emergência. Eles estão tentando pactuar leitos de longa permanência ou da UTI, alguma coisa assim, porque justamente que paga-se mais. Eu quero entender, aonde que entra a gestão plena? Ela fala bem diferente, a gestão plena. Tem que chamar a responsabilidade também da gestão plena. Nós passamos a gestão plena no município. Então, nós temos que levantar isso aí para ver o que nós podemos melhorar. A Santa Casa, a dificuldade que está, o hospital, e buscar ver a questão da gestão pública para poder verificar isso. Porque também nós estamos detectando, realmente estamos detectando os problemas, mas tem a solução, que é a questão da gestão pública. Eu acho assim, eu tenho falado isso, falo isso, vereador Kenner, com maior tranquilidade. Me preocupa a condução de representante, como vereador que dialoga da base, que eu falei aquele dia e vou voltar a repetir isso sempre. Me preocupa a questão da saúde pública do município de Itajubá, porque uma gestão plena, ela eleva a saúde pública do município ou ela quebra. E quebra. Mas quebra como? Visita a São Sebastião do Paraíso, por questões, brigas políticas, que isso existe em qualquer lugar, isso eu já aprendi, qualquer lugar, e é bem semelhante. Lá, os administradores da Santa Casa, naquela época que eu fui, era secretário, 3 anos atrás, eles eram contrários ao prefeito. E eles têm uma situação, a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, ela tinha o serviço de cardiovascular, de alta complexidade. Segundo o pessoal da prefeitura, eles chegavam até a panfletar em outros locais, para você chamar pessoas, para eles chamarem pessoas para fazer serviços de alta complexidade na área de cardiovascular. Posterior a esse atendimento, vereador Jorge, eles começavam a cobrar da Secretaria de Saúde via ordem judicial. Queriam receber. Então, o senhor me fala assim, o que é que nós podemos fazer, o que preocupa a gestão plena? Me preocupa o seguinte, nós, enquanto secretária, aprovamos lei, criamos cargos para poder fortalecer o controle e a avaliação. O senhor sabe, o senhor sempre estou com essas questões. Fortalecer como? Com médico auditor, com farmacêutico auditor, com enfermeiros auditores e profissionais. Existem esses cargos. Bastam os processos seletivos para poder ser ocupados. Esses cargos já existem. A partir do momento que o senhor tem uma rede ou uma estrutura de auditoria bem montada, o senhor vai parar de pagar coisas que ou não foram feitas com indicação adequada, ou se burlou a fila do Sistema Único de Saúde. O famoso extrapolamento, que é onde eu me preocupo, que é onde o Conselho Municipal de Saúde tem responsabilidade, é o Conselho Municipal de Saúde que autoriza o pagamento do recurso do MAC, que é a sobra que a gente fala da gestão plena. Quando eu saí, nós deixamos mais de R$1 milhão em caixa de MAC, que é o recurso para média e alta complexidade. Ele tem sido direcionado praticamente quase todo para a taxa de cardiovascular. E há suspeita de que alguns... Aí todo mundo sabe que isso, às vezes, pelo próprio profissional, vai fazer a intervenção ou por orientação ou por política, ou que seja, algumas pessoas não estão respeitando a fila, eles são orientados a procurar pronto-socorro. Porque, como colocou o vereador Kenner, ali a porta de entrada é a porta aberta. Quando você faz um cateterismo ou coloca um stent no paciente, o paciente infartou de Itajubá, entrou pelo pronto-socorro, ou foi feita uma intervenção cardíaca, a responsabilidade do pagamento dessa intervenção pelo SUS é do município de Itajubá por ser gestão plena, não mais do Estado. Esse é o problema, e eu estou gritando isso já há tempo já, e aí, vereador Kenner, o que acontece? Se o próprio prestador de serviço, que presta o serviço, tem o comando da Secretaria de Saúde do ente público, o ente ele vai fiscalizar ele mesmo. E aquele gasto
aquele extrapolamento, ele pode não ser verdadeiro. Fazer a mais, porque entrou pelo meu pronto-socorro mesmo, estou aguardando na fila. É claro que se eu tenho a minha mãe que precisa de uma intervenção cardíaca, ela fez na época foi feito na Beneficência, em São Paulo, aqui nem fazia também, trocou-se uma válvula, né? O médico falou para ela, a senhora não vai sair daqui não, foi um sacrifício convencer ela aí, a senhora não vai sair daqui não, que se a senhora fizer um esforço a mais, a senhora pode morrer. Não, eu vim aqui só fazer um exame, daqui eu vou voltar daqui quando eu pensar. Voltou depois de 2 meses para fazer a intervenção. Então, no caso dela, orientou-se a fazer imediatamente. Mas tem casos que, olha, o senhor vai aguardar a cirurgia. É aí que é a famosa fila do SUS. E nós, enquanto secretário, antes de sair, eu protocolei a fila do Ministério Público, todos os pacientes, que é outro questionamento, vereador Jorge, que deve ser feito. Fila. Quem é que está esperando cirurgias cardíacas? Quem é que está esperando? Nós, enquanto vereadores, o máximo possível, uma situação sadia para a nossa comunidade. Então, vereador, só para finalizar isso, a gestão plena, ela é boa a partir do momento que você tem um setor de controle e avaliação positivo e auditando. Só para o conhecimento, o paciente entrou, foi para uma intervenção cirúrgica cardíaca, ele foi a óbito, não é pago. Não é pago. A intervenção não foi concluída, não foi feita. Tá? Paciente, o que a auditoria deveria fazer? O paciente entrou pelo pronto-socorro, foi para uma cirurgia de amígdala, está glosado. Você não pode entrar isso aqui na frente. Cirurgia de amígdala, teoricamente, ela não tem indicação para urgência e emergência. Cirurgia de varize, cardíaco, foi para uma ponte safena, mas espera aí, os exames seus, eles não indicam que o senhor teve a situação assim de urgência e emergência, que o senhor entrar para o pronto-socorro e rasgar a fila e furar a fila. Mas para o prestador, eu quero extrapolar, porque a responsabilidade é da Estado. Se for de Piranguinho, não. Piranguinho, quem paga extrapolamento é o Estado. Então, isso é preocupante, vereador Jorge. Por que o nosso setor de controle, avaliação e regulação não está estruturado? E aí eu digo aos senhores, torço para que os senhores estejam nessa casa na próxima legislatura e relembrem dessa fala. Nós podemos estar quebrando o sistema público de saúde do município de Itajubá. Então, só para finalizar, essas questões de pronto-socorro são preocupantes, mas um setor de auditoria, ele serve para, inclusive, auditar o pronto-socorro. Se eu tenho um profissional médico que pede muito exame, tem necessidade, ele está gastando recurso, que já é escasso. Né? Uma situação, é igual se o senhor está lá na Santa Rosa, aí chega um paciente que tem um problema no joelho mais sério, ou problema de cabeça, né? Dores frequentes, alguma situação, fala, não, vou pedir uma ressonância magnética da senhora, tranco. O profissional da atenção básica, ele não vai, ele vai depois fala assim, ela tem que procurar um neurologista. Então, não é para isso. Então, essa estruturação, esse fluxo deve existir. E o controle e avaliação ele serve para isso, Jorge. E a preocupação justamente essa. Se o pronto-socorro, se ele andar bem, se educarmos a população, ele seria muito bonito. O SUS é muito bonito, não é isso? Que você conhece profundamente. Mas essas falhas, elas devem ser trabalhadas e corrigidas. Mas me preocupa muito. A minha preocupação muito é a questão regulação. Quando eu trabalhei lá, era o controle de avaliação. Quem que avalia para fazer um exame? Médico. E hoje eu não sei se tem isso. Tem o médico que assina lá. Mas aí tem a responsável pela regulação. É um dos maiores problemas que nós estamos tendo justamente isso aí. Porque tem paciente que precisa fazer uma cirurgia de apendicite para poder, hernia, para poder trabalhar e, ela pode se tornar grávida. Então, a questão da regulação que eu estou preocupado, inclusive eu solicitei aqui na reunião para a moça trazer, tem que levantar. Eu estou com vários lá, chega lá, na regulação. Eu estou pedindo para quem o médico mexe, o outro não gosta de mexer. O rapaz faz 2 anos está na fila, ele fez os exames, estava caminhando, puxando a perna. Passado um tempo, demora para fazer a cirurgia dele. Olha, ele está de muleta. Aí o médico falou, se você não operar, você não vai andar. Isso aí é o quê, afinal de contas? Média com alta complexidade ou média? Então, a média está se tornando alta.
Exato. A fila, o senhor colocou aí com propriedade, é na regulação. Sim. Tem que ser médico ou não? Meu questionamento. Não, o senhor pode ter uma Quem boa... que autoriza? O senhor pode ter uma boa enfermeira e ela vai avaliar, não estou dizendo que ela vai diagnosticar. Você pode ter uma boa enfermeira que ela vai caminhar com isso. Mas a informação... Mas o médico pede, ela vai avaliar o quê? Não. Eu tenho seguinte, sério problema lá com essa menina da regulação. Por isso que eu estou pedindo. Não, eu estou dizendo o seguinte, vamos lá. Sabe qual é o problema disso aí? Eu vou adiantar para o senhor, que é um problema, vereador, que a gente tem que discutir sim. Eu falo isso, depois falo que nós estamos perseguindo, né? Porque assim, é tanta demanda. Hoje eu recebi uma pessoa que está com 6 meses solicitando fralda e não consegue. Falei da ordem judicial, eu tenho 3 casos que já têm ordem judicial, que já pegava medicamento, que há uns 3 a 6 meses não mais fornecidos medicamentos. E aí a gente fala para ir para a defensoria, voltar na defensoria, porque a ordem judicial já foi dada. A pessoa fala, até desanima, porque fala, tem que pegar não sei o que, fila, e aí o procurador fala que reduziu muito. Reduziu porque vocês estão dificultando. Então, voltando, essa questão da regulação, eu explico, é uma questão que deve ser conversada, dialogada. Que hoje não, a gente vai chegar nisso aqui no final. Existe um contrato do hospital e da Santa Casa junto ao SUS, que hoje é junto à Secretaria de Saúde. E lá, vereador, tem quantas AIHs de internação deve existir mês. Então, o senhor pode cortar o dinheiro deles, está no contrato. Mas o que é que está sendo feito? Eu já fui numa reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde o secretário falou isso, né? Porque é aí que me preocupa novamente. O secretário é a indicação do prestador. Estou falando mentira aqui. Onde ele falou assim, mas eu tenho... O que eu faço com as pessoas que estão esperando um cateterismo, uma cirurgia de coração? Eu deixo morrer? O senhor entendeu? Ou seja, os leitos estão sendo segurados para fazer atendimento de alta complexidade, deixando a média complexidade de lado. Por quê? Porque paga menos. Quer o filé, mas não quer roer o osso. Não é isso? É isso aí. Vai no prefeito, não, o prefeito por expressão, vai no secretário, a secretaria, não, é o hospital. Você vai no hospital, não é a secretaria. Então, esse é o impasse que nós temos que resolver, porque essa regulação, outro absurdo, perdão, só para completar, aonde eu estou discutindo com o jurista que dia eu estava falando. Uma senhora, regulação entrou, questão da bexiga, o útero para resolver. Deu entrada lá, 6 meses, nada. Vou falar na minha linguagem. A bexiga desceu, deu problema no útero, a salariada tem que fazer um empréstimo de 6 mil para pagar, porque não fazia. Isso não é justo. Mas aí eu sei, aí ela pagou, o município não vai ressarcir. Agora, que há negligência no sistema, existe. É essa a luta, desculpa, mas é essa a luta que eu venho debatendo. Eu vou correr atrás dela para ver se a gente vai ressarcir ela, porque o procurador jurídico mandou um documento para mim que não foi negado. Foi negado, sim. É devido à demora, presidente. Eu acho que a demora na questão da regulação, aonde vem em tese na minha cabeça, não teria um profissional lá, se tem um médico lá, ele fala, não, isso aqui vai fazer, assinar e mandar. Ah, não, vai, porque hoje vai no hospital, é o que acontece. Vai no hospital, tá, vou mandar para cirurgia, vai levar de um ano e pouco. Quer dizer, o paciente já sai desanimado do hospital. E o médico vai demorar. Aí ela vai ter que pagar. Aí nós estamos infringindo a lei. Não, vereador, o que acontece é o seguinte, não é a questão do médico. O médico ele fez essa solicitação. Né? Desculpa, vereador. Mas não, o médico foi lá e fez a solicitação. Não, o médico fez a solicitação. Vamos lá, cirurgia de amígdala, cirurgia de hérnia, cirurgia de varizes, que são cirurgias eletivas. Certo? De média complexidade. Se eu tenho, a lógica seria o seguinte, é para isso que serve as listas e tudo mais, que eu sempre falava. Se eu tenho lá 50 cirurgias de amígdala esperando, 100 varizes, 30 hérnias, né? E as AIHs, as guias de internação, eu não me lembro o número, vamos supor que sejam 100 por mês. Prostituição, não vou nem falar do hospital, sejam 100 no contrato. Distribuir para os senhores no contrato. A gente pode até discutir. 100 cirurgias. Essas 100 cirurgias, ele deve separar por especialidade. Quem deve separar? A própria secretaria. O setor de regulação fala, bom, eu tenho 50 amígdalas, mas eu não consigo atender 50 amígdalas. Eu vou liberar 10 amígdalas por mês. Vai ficando na fila. Vou liberar 20
varizes, vou liberar 5 hérnias. E assim vai. Vou liberar fratura simples, e assim vai liberando. Tá. A pessoa que está lá, o diretor, o responsável, ele tem que levantar isso, sentar com o gestor e falar assim, ô gestor, eu estou com um problema aqui. Eu estou com 300 pessoas precisando de varize. Vamos pactuar um mutirão? O município com gestão plena ele tem a liberdade disso. Vamos pactuar um mutirão? Como é o mutirão da catarata? Vamos lá na instituição Santa Casa, vamos lá na instituição Hospital Escola, e vamos dizer o seguinte, ó, nós pagamos tabela SUS. Vocês têm interesse? Vocês conseguem colocar um leito para mim aí, ou se é regime de hospital dia, que entra de manhã e sai à tarde? Tem interesse? Então tá bom. Vamos abrir aqui o credenciamento, está pago. Isso é simples. Preço SUS é simples. Não tem nenhum preço. Ainda vamos ter que abrir uma licitação com preço melhor. Bota preço, enfim. Então, quem está na regulação, e aí não precisa ser um médico, um enfermeiro, precisa ser um gestor, não necessariamente estou dizendo um secretário. Alguém que está na regulação e começar a atender as demandas. São várias áreas. Auditoria é uma questão quando você vê que não precisa do exame ou que é se você tem um profissional que pede muito exame, você fala, peraí, esse doutor aqui está pedindo muito exame que não procede, está dando muito exame sem necessidade. A outra situação é você ter cirurgias indicadas já e você atender. Agora, o que é que está acontecendo? O que poderia ser feito com isso? Que é a situação da reparadora. Ao invés de a gente ficar brigando tanto com o Posto de Caldas, pode usar o dinheiro do MAC para pagar. E resolve o problema se são 5, se são 10 pessoas. O que pode ser feito isso? E é o que, eu não me lembro se já fiz, eu acho que já fiz esse requerimento, presidente. Quanto é que se pagou de recurso do MAC e para quem se pagou esses últimos 2 anos? Pagou-se para quê? Para cirurgia de catarata, pagou-se para variz, pagou para amígdala, pagou para cardiovascular. Os senhores vão ver. O grande montante do recurso foi para cardiovascular. Se esquecendo da hérnia, da amígdala, a catarata ainda foi feito. Então, essa, Jorge, é a situação que nos preocupa. 2 momentos. De você deixar o extrapolamento correr solto. Poderia ter um auditor onde ele começaria a questionar, não, e você pode glosar. E a outra situação é quando você não dá atenção em situações de média complexidade e isso se torna problemas. A gente fugiu um pouquinho do tema aí de pronto-socorro, mas essa cai no financiamento e cai nas situações de cirurgia. Mas a minha preocupação, vou voltar aqui, é a questão da não ação do recurso para ter profissionais lá. Mas essa discussão do MAC, que você está preocupado, ela é interessante, mas ela vai ter que ter esse respaldo de gastos e aonde foram utilizados esse dinheiro. E não é pouco. Não é pouco. Tá bem? Eu acho que isso, assim, em relação às equipes, tá? Uma das falhas que tem aqui, presidente, é nos contratos de repasse de trabalho. O que é que tem que ter lá? Tá? Fluxo a gente colocou, né, que existe aqueles protocolos. A única coisa que eu me lembro que não é o protocolo de Manchester, é no Hospital Escola, esse se preocupa, né? Então é obrigatório, mas o fluxo existia. Dentro do fluxo também, como o senhor colocou, a demora de atendimento noturno na Santa Casa, né, que segundo ela foi colocada. O financiamento, essa divisão que existe até hoje, mas que os dois hospitais alegaram que não ser o suficiente. Né? Um pouco nós, vereador, pecamos na ajuda da saúde. Isso aquela puta tem vindo para nós. O deputado vem aqui, ele está arrumando 500 mil para Santa Casa. Você sabe de onde vem esse dinheiro, presidente? Ele está dando o bolso dele, não. O orçamento impositivo. É esse que nós temos aí, nós podemos dar uma amenizada, porque saúde é um buraco sem fundo, né? Mas nós poderemos dar uma amenizada se o nosso companheiro, essa Câmara, entender o ano que vem, nós aprovar esse orçamento impositivo. Não é nós vamos pôr mão de dinheiro, não, só para essas coisas. Principalmente 50% tem que ser para a saúde, esse orçamento positivo.
Os Lar da Providência, São Vicente, tudo isso nós podemos, aqui. Por que tem que juntar esse dinheiro e devolver para o Executivo? Nada pessoal, não. Estou dizendo, a Câmara está investindo, a Câmara está buscando alguma solução e nós estamos deixando vazar pelos dedos. Né? Entendeu? Eu espero que o ano que vem a gente possa aprovar isso aqui, para amenizar bem essa situação. Mas não podemos fugir disso aí, que de recursos tem para fazer isso. Eu não sou médico nem enfermeiro, mas a gente conhece a questão dos direitos, como você sabe muito bem, da gente alocar esse dinheiro para poder atender. Porque não entra na minha cabeça a regulação, o cara vai deixar de andar. A outra teve esse problema, desceu o problema da bexiga dela, a questão do útero. E outros, né, que não chegam até a gente. E só para podermos finalizar, então, em relação ao roteiro aqui que foi proposto, é ok, então ele será elaborado. Tá? Foi uma discussão até bem interessante sobre toda essa complexidade da área de saúde, seja ela pública ou hospitalar. Então, fechamos, né, sobre os temas a serem abordados por hoje. Ok? Tá? Então, fica aqui o convite para a próxima quarta reunião, né, com o secretário Robson, o secretário de Desenvolvimento Social. Tá? Agradeço aqui a presença do vereador Jorge, que é membro dessa comissão, o vereador Ricardo Zambrano, que é relator dessa comissão. Agradecer a senhora Cacilda, da Tarde Legislativa, que participou aqui dessa reunião. A todos aqueles que puderam nos acompanhar pelos meios de comunicação, uma boa tarde a todos. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe.